Bem-vindos na aula 13 de Noções de Astronomia e Cosmologia, a segunda sobre galáxias. Na primeira, a gente apresentou os diferentes tipos de galáxias e como elas estão distribuídas pelo espaço. E nesta, vamos tentar explicar como os diferentes tipos se formaram e evoluíram. Aqui só um lembrete da grande variação de galáxias que existem. A maioria pode ser classificada em uma de dois grupos grandes, as elípticas e as espirais, mas há outras também, as irregulares também são importantes. Começamos com algumas informações que podem dar dicas sobre como se formaram e evoluíram as galáxias. Por exemplo, ao contrário das estrelas, galáxias têm tamanhos consideráveis em comparação às distâncias entre elas, tal que provavelmente as interações entre elas têm uma importância na formação e interação e evolução delas. Não são bem universos ilhas como o Kant tinha hipotetizado. Outra dica vem da relação morfologia-densidade que a gente viu na aula anterior, o fato de que elípticas são mais frequentes em ambientes densos de galáxias do que em ambientes menos densos. Isso leva à conclusão de que a interação entre as galáxias deve favorecer a formação de elípticas. Outra dica são aquelas deformações que se vê em muitas galáxias discos, inclusive a Via Láctea tem uma, aquelas que se chamava de warp, que são provavelmente resultados de forças de maré devido a outras galáxias, por exemplo, galáxias satélites destas galáxias discos. Outra dica, muitas elípticas têm cascas concêntricas como nesta imagem, que não por acaso tem um pouquinho a aparência das ondas que você vê numa superfície de água, se foi jogado uma pedra dentro ou algo assim. Deve ser por um motivo bem similar, frentes de ondas causadas pela queda de alguma outra galáxia menor para dentro dessa galáxia. Isso também já mencionamos de que toda a parte central dos aglomerados de galáxias está enchido por um gás quente, um gás que não é associado a galáxias individuais. E não é pouco, esse gás contribui mais massa para o aglomerado do que as próprias galáxias. E esse gás deve ter sido tirado das galáxias no passado, tal que isso é mais uma dica de que temos que levar em conta as interações entre galáxias. Mas a dica mais convincente, eu diria, é que realmente simplesmente se vê no céu galáxias interagindo. Aqui tem duas imagens de pares de galáxias no processo de se chocar, as antenas e os camundongos. Então temos que começar o desenvolvimento do nosso modelo por entender um pouquinho melhor o que acontece nas interações entre galáxias. E vamos conhecer vários processos que ocorrem nas interações e choques entre galáxias. O primeiro é a fricção dinâmica, mas antes disso vamos nos perguntar simplesmente o que acontece quando galáxias colidem. E surpreendentemente não há um monte de choques de estrelas quando isso acontece. As estrelas são tão menores em comparação às distâncias entre elas, de que as galáxias podem meio que se atravessar sem haver choques entre as estrelas. Então, a interação não se dará por choques de estrelas, mas pela força gravitacional entre as estrelas das duas galáxias.
e se chama esta interação de fricção dinâmica. Já vamos ver por quê. Bom, olhamos para o caso de que uma das duas galáxias é muito menor que a outra, tal uma galáxia anã que passa pelo campo de estrelas da outra galáxia. Vamos supor que a galáxia menor tem massa m e velocidade Vm em relação à outra galáxia, e que a densidade de estrelas da outra galáxia chamamos de ρ. Aí, durante a passagem, a galáxia menor atrai as estrelas da galáxia maior, que então vão rumo onde estava a galáxia enquanto estava passando, assim aglomerando-se atrás desta galáxia e puxando ela de volta com uma força cujo valor vamos determinar. Isso também já explica porque se chama isso de fricção, porque obviamente vai frear um pouco a galáxia menor. Em lugar de deduzir esta expressão para a força da fricção dinâmica, já vou dar-la e tentar tornar plausível os termos que aparecem nela. Então aqui ela está. Aparecem dois fatores Gm, um deles é devido à força que nossa galáxia menor aplica nas estrelas, que determina qual forte eles conseguem se aglomerar atrás da nossa galáxia menor. E o outro vem da atração destas estrelas aplicada na nossa galáxia menor. A velocidade da galáxia menor aparece duas vezes no denominador. Isto porque quanto mais lentamente passa a nossa galáxia, tanto mais tempo ela tem para atrair estas estrelas. Então, tanto mais forte é o efeito, por isso que a força é inversamente proporcional à velocidade da galáxia menor. E mais uma vez, porque quanto mais lentamente passa a nossa galáxia, tanto mais tempo também tem aquelas estrelas atrás dela para puxar nela. Bom, acho óbvio também de que a densidade das estrelas na galáxia maior aparece simplesmente, a força vai ser proporcional à densidade de estrelas que temos e ao número de estrelas que contribui a esse efeito. O fator mais chato de explicar é aquele C que tipo quantifica qual eficiente esse processo todo ocorre. Isso vai depender da dispersão de velocidades das estrelas dentro da galáxia menor. Um fator que pode variar por um fator 7 entre caso e caso. E esta fricção dinâmica pode causar que a galáxia menor, ou poderia ser um aglomerado globular da galáxia maior também, cai para dentro da galáxia maior. Afinal, se você tem um objeto orbitando uma massa e você freia ele, o objeto vai começar a cair para dentro da massa. E queremos estimar quanto tempo leva para a galáxia menor ou aglomerado globular cair para dentro da maior. Para isso devemos conhecer sua velocidade inicial ou a sua velocidade. Aí é uma suposição razoável que o aglomerado ou a galáxia menor se movimenta junto com as estrelas da galáxia maior, ou pelo menos com a mesma velocidade. E esta conhecemos desde a aula da Via Láctea. Ela depende da densidade de estrelas dentro da galáxia maior e poderia depender também da distância até o centro da galáxia maior, mas vemos que a distribuição de massa na galáxia maior é tal que ela acaba sendo uma constante em função da distância até o centro da galáxia maior. Então, pela nossa
hipótese inicial, a velocidade Vm, da velocidade da galáxia menor, é constante e é justamente igual a esse Vr que a gente determinou na aula sobre a Via Láctea. Explicitando esta velocidade a partir da equação acima e substituindo esta na fórmula para fricção dinâmica, eu já cortei aqui por um fator g e pelo ρ, o que nos dá a força da fricção dinâmica para este caso, que surpreendentemente depende apenas da massa da galáxia menor e da sua distância até o centro da galáxia maior. E a partir desta expressão podemos calcular o tempo que leva a galáxia menor para cair de alguma distância inicial RI do centro da galáxia grande até o centro desta. Para isso é útil determinar o momento angular da galáxia menor em relação ao centro da galáxia maior. E a partir de certo momento, o movimento da galáxia menor vai sempre ser mais ou menos numa direção perpendicular à linha que conecta ela com o centro da galáxia maior, tal que na fórmula para o momento angular podemos supor que R e V são perpendiculares, ou seja, o produto vetorial que aparece nele vai ser simplesmente o produto dos módulos, e aqui calculamos o módulo, então o L vai simplesmente ser o produto dos módulos de R e V e da massa da galáxia menor. Vamos calcular o torque que esta força da fricção dinâmica aplica na galáxia menor. O torque é, por definição, a variação no tempo do momento angular desta. Então, calculamos a derivada desta expressão para o momento angular de cima e usamos ainda o fato de que o Vm era constante, o m também é uma constante, obviamente. Então, esta derivada é simplesmente o produto dessas duas constantes vezes a derivada do terceiro termo r no tempo. Mas o torque também é a força que age na nossa galáxia menor vezes braço de alavanca, a força no caso sendo a força da fricção dinâmica e o braço de alavanca sendo a distância dela até o centro da galáxia maior. No caso, o R já é perpendicular à força, já que a força é na direção oposta da velocidade da galáxia menor. Atenção ao sinal desse torque é negativo, afinal o momento angular diminui. E substituindo do slide anterior o valor da força da fricção dinâmica, podemos cortar um R. E igualando os dois termos para o torque, jogando o R e o dr para um lado e o resto dos termos para o outro lado, obtemos isso para RdR. E agora vamos integrar os termos dos dois lados da equação sobre o tempo inteiro da queda da galáxia menor até o centro da galáxia maior. Aí os limites de integração viram para o R, o raio, a distância inicial até o centro até zero, afinal no momento final ele está no centro da galáxia maior, e nos limites no tempo são zero, a gente definiu como ponto zero o começo desta queda, e o limite final vamos chamar de Tc, que é a grandeza que queremos determinar. Queremos determinar quanto tempo leva esta queda. E aí na integral do lado direito há um monte de constantes que podemos jogar para fora da integral. Na verdade sobra só um dentro da integral, o que torna as duas integrais bastante simples.
A integral do lado esquerdo vira isso, é um valor negativo, já que não estamos integrando de 0 para algum valor positivo, mas vice-versa. E integrando dt de 0 até tc, obtemos simplesmente tc, então ao termo do lado direito vira isso. E aí podemos explicitar o tc, o tempo que a galáxia menor vai levar para cair da distância RI até o centro da galáxia maior. Bom, copiei isso para esses slides para poder continuar. E a partir desta expressão podemos estimar até que distância a galáxia grande pode ter capturado galáxias menores, sendo que ela existe desde um tempo que é sua idade, né? Que vamos chamar de Tmax. Ela só pode ter capturado galáxias menores cuja distância inicial até elas eram tais que elas tiveram tempo para cair dentro, ou seja, até uma distância máxima que é dada por essa fórmula acima, explicitando a distância e substituindo para Tc Tmax. E isso é feito aqui. Então, podemos dizer que uma galáxia de idade Tmax pode ter incorporado objetos de massa m até uma dada distância dada por esta fórmula. É interessante ver que é mais fácil capturar galáxias de massa maior do que galáxias de massa menor. Mas será que isso acontece de fato? Dá para observar isso no caso da nossa própria Via Láctea. Ela está momentaneamente acretando as nuvens de Magalhães, que já estão orbitando o centro da Via Láctea, desde a formação da Via Láctea. Via Láctea praticamente já atravessaram várias vezes o disco também e pelas estimativas, estarão incorporados na Via Láctea daqui a uns 14 bilhões de anos. O processo que também acontece é de que o gás hidrogênio é tirado das nuvens de Magalhães e deixado para trás parcialmente. Se vê esta corrente de gás que se chama corrente magellânica de gás. E as nuvens de Magalhães não são as primeiras. A Via Láctea já engoliu, por exemplo, a galáxia anã Canis Maior. E a galáxia de Sagitário, uma galáxia dwarf-spheroidal que foi descoberto nem tanto tempo atrás, porque ela se encontra exatamente atrás do bojo visto daqui e foi difícil de detectar. Só foi possível fazer isso no infravermelho. E acredita-se que alguns dos aglomerados globulares da Via Láctea também são restantes desse processo. Por exemplo, este aqui, Omega Centauri, se não estou enganado, é o maior aglomerado globular da Via Láctea e tem populações estelares múltiplos, quer dizer, de idades e metalicidades diferentes, ao contrário do que a gente tinha falado sobre aglomerados estelares na aula sobre evolução estelar. Isso é um evento nada raro. Na verdade, galáxias grandes são resultado da fusão de muitas galáxias menores. Galáxias grandes devoram várias galáxias anãs durante suas evoluções. Chamamos as fusões de galáxias também de mergers. Mas nem todo choque de galáxias resulta num merger. Pode ser também que as galáxias se chocam com velocidade relativa uma à outra muito alta, tal que a fricção dinâmica não tem muito tempo para agir, afinal ela é inversamente proporcional ao quadrado dessa velocidade relativa. O que acontece neste caso
uma galáxia atravessando a outra só conseguiu dar um pequeno empurrão nas estrelas da outra, tal que as velocidades dessas estrelas aumentam um pouquinho, ou seja, a energia cinética interna das galáxias. Em consequência, se apenas a energia cinética interna muda, mas a potencial ainda não teve, as posições ainda não mudaram o suficiente para mudar a energia potencial interna, aí a galáxia saiu do equilíbrio virial. Mas certa hora ela reganha o equilíbrio e agora queremos estimar por quanto cada tipo de energia muda nesse processo. Bom, começando antes do choque a galáxia ainda estava no equilíbrio virial, tal que vale o teorema do virial, que afirma que a energia potencial interna total era menos 2 vezes a energia cinética interna total. Em consequência, a energia total interna é menos 1 vez a energia potencial cinética total. Eu mantenho aqui as chaves que indicam mediar sobre o tempo, porque ainda temos que mediar essas energias potencial e cinético sobre tempo, só que se trata de escalas de tempo bem menor do que do processo inteiro. Então são as médias sobre tempinhos menores do que o processo como um todo. E no encontro, então, a energia cinética total aumentou por um pouquinho, esse pouquinho vamos chamar de ΔK. Mas a energia potencial ainda não teve tempo para mudar, porque isso implica uma mudança das posições das estrelas, e isso não é tão rápido assim. E a energia total não deixa de ser a soma das energias potencial e cinética. E somando os dois valores, obtemos então de que a energia total também mudou por ΔK. E já que não há mais troca de energia depois disso, a energia final, aquela depois de reganhar o equilíbrio, vai ter esse valor também. E já que agora o teorema de Virial volta a valer, já que a galáxia está de novo em equilíbrio virial, a energia cinética total vai de novo ser menos a energia total. Ou seja, em relação ao seu valor antes do choque, vai ter diminuído por ΔK. Inicialmente aumentou por ΔK, mas depois de reganhar o equilíbrio, diminuiu por ΔK. A energia potencial total será de novo 2 vezes a energia total. Então, aumentou por 2 vezes ΔK. Aqui essas mesmas conclusões em palavras. E qual a consequência desta energia potencial aumentada? Podem acontecer várias coisas. Por exemplo, a galáxia pode aumentar de tamanho, ou o material pode ser expulso. Aqui vemos um sistema onde isso provavelmente aconteceu. Uma das galáxias menores, lá do lado direito desta imagem, deve ter atravessado em alta velocidade a galáxia maior, que hoje se chama roda de carruagem, o que causou o material sendo expulso, formando esse anel em torno desta galáxia e também que deu o nome a ela, né? Outra coisa que pode acontecer na interação entre galáxias, agora a interação não precisa mais ser um choque, pode só ser uma passagem próxima, que também já uma galáxia acaba influenciando a outra pela força gravitacional, é de que é iniciado uma fase de formação estelar numa das galáxias ou nas duas.
e causando a galáxia tendo uma taxa de formação estelar muito alta e galáxias pequenas com uma taxa de formação estelar muito alta são chamados de galáxias starburst. E dependendo do que aconteceu exatamente na interação, esta formação estelar induzida pode estar só no núcleo ou no disco inteiro da galáxia. E por que a interação com uma outra galáxia induziria esta formação estelar? A interação pode ser justamente tal que a galáxia perde um monte de momento angular, seu gás, o que faz esse gás colapsar, e aí, gás colapsando, forma estrelas, né? Isso deve, por exemplo, ter acontecido nesta galáxia M82. A gente já viu ela antes como sendo um protótipo de uma galáxia totalmente irregular. Toda a região interna dela, os 400 parsec internos dela, está passando por um período de formação estelar que começou uns 10 a 100 milhões de anos atrás. E onde a formação estelar ocorre em supernovas, e essas supernovas, no caso de M82, devem ter expelido bastante gás dela, da ordem de 10 milhões de massas solares, então M82 é uma galáxia bem perturbada mesmo. E aqui se vê ela de novo, só que agora com sua vizinhança, e a galáxia que causou esses fenômenos em M82 deve ter sido M81, que é a galáxia maior nesta imagem, e está a 36 kPa de M82, e a interação deve ter sido por forças de maré. Observando esse sistema na linha de 21 centímetros, vê-se que no processo também foi tirado bastante hidrogênio, gás de hidrogênio dessas galáxias, formando uma ponte entre elas, e se vê também que uma terceira galáxia está envolvida, a galáxia NGC 3077. Mais um processo que ocorre na interação entre galáxias é o tidal stripping, em português algo como remoção de material por forças de maré. Só como lembrete, forças de maré ocorrem em corpos tão grandes que os campos gravitacionais naqueles eles se encontram não são uniformes ao longo do seu tamanho, causando essas forças diferenciais ao fato de que a força gravitacional aplicada nela não é o mesmo em todas as posições dela, causando deformações nela. E demos uma olhada em sistemas de duas galáxias. A gente já conhece algo similar em escala menor, sistemas de duas binárias, e em sistemas de duas galáxias vão acontecer as mesmas coisas, tipo aqueles lóbulos de Roche e os pontos de Lagrange, etc. Só que o campo pode ter uma forma um pouco mais complicada ainda, já que agora os próprios objetos têm tamanhos consideráveis em comparação ao tamanho do sistema ou ao tamanho da distância entre elas. E as próprias galáxias se deformam. Mas também teremos aquele ponto lagrangiano no meio entre as duas galáxias e chamamos de tidal radius de uma galáxia a distância dela até o ponto lagrangiano que ela tem no sistema com alguma outra galáxia. Podemos traduzir isso como raio de maré em português. E igual como numa estrela binária, nesse caso também pode acontecer que uma das galáxias ultrapassa seu raio de maré, fazendo que
o material que ultrapassa o ponto lagrangiano começa a cair para outra galáxia, ou seja, é removida da primeira galáxia, que é justamente o tal de tidal stripping. E acha-se que foi tidal stripping que tirou este gás das nuvens de Magalhães que hoje forma a corrente magellânica? Ou tirou material de galáxias que hoje em dia têm anéis polares em torno deles, anéis que giram com um eixo meio que perpendicular ao eixo do disco deles? Aqui vemos um exemplo de uma galáxia desses. E esta faixa de poeira em torno desta galáxia que já vimos várias vezes e que vamos ver de novo, provavelmente foi tirado de alguma outra galáxia por tidal stripping. E este material orbitando estas galáxias numa distância meio alta em comparação às estrelas que a gente vê, pode ajudar a determinar a massa contida até lá dessas galáxias e então determinar melhor o montante de matéria escura que tem nessas galáxias até aquela distância do centro delas. E o outro processo que queremos apresentar aqui é o Ramp Pressure Stripping, sei lá, pode ser traduzido como remoção de material por pressão de choque, que atinge o gás de uma galáxia. Simplesmente o gás pode ser tirado porque ele se choca com gás intergaláctico. E acha-se que muitas galáxias elípticas perderam seu gás desta maneira. Bom, na prática, mais que um desses processos que a gente mencionou até agora pode acontecer ao mesmo tempo na interação entre galáxias, ou até processos que não se encaixam bem em nenhuma das categorias que eu mencionei até agora, tal que na prática é bastante complexo prever o que acontece na interação entre galáxias, não pode ser calculado analiticamente. Afinal, galáxias são sistemas bastante complexos, consistindo de estrelas, gás, poeira, matéria escura, cuja propriedade ainda não sabemos tão bem assim, e talvez um buraco negro supermaciço. Na verdade, para achar uma solução analítica, só em sistemas de dois corpos, qualquer sistema maior já não dá mais para resolver analiticamente. Então temos que recorrer a métodos numéricos. Em geral, precisamos de computadores para aplicar esses métodos numéricos. E esses métodos numéricos tentam simular o que acontece no nosso sistema de galáxias. Começam normalmente com um número de massas pontiformes que podem ser interpretados como as estrelas das galáxias, cada um tendo uma velocidade inicial. E aí calcular simplesmente pela lei de gravitação como para cada massa as outras massas influenciam ela e usar a segunda lei de Newton para calcular como cada massinha é acelerada e então calcular nova velocidade depois de um passinho de tempo e fazer isso por um monte de pequenos passos de tempo e assim calcular os movimentos de cada uma dessas massas pontiformes em função do tempo. Daqui a pouco vai fazer 50 anos uma das primeiras dessas simulações feitas pelos irmãos Toomre. Bom, o que era possível com os computadores da época era bem limitado. Eles conseguiram fazer simulações apenas para um sistema de duas galáxias, onde cada um tem 50 estrelas. Obviamente, as galáxias têm mais, mas você pode supor que cada estrela deles corresponde a um grupo de estrelas, ou um conjunto de estrelas.
E também, para simplificar o problema, não conseguiram calcular as forças entre cada par dessas estrelas, mas apenas as forças que os dois núcleos das galáxias aplicaram nas estrelas. Mas mesmo assim, apesar dessas simplificações todas, já conseguiram reproduzir alguns sistemas que de fato se observam no céu, como aqui as antenas, ou a galáxia M51, aquela linda espiral que vocês também talvez lembram dessas aulas. E um resultado importante das simulações deles é que galáxias irregulares resultam de interações gravitacionais entre galáxias. Eles também conseguiram explicar como surgem esses caudas de maré, podemos chamar em português, ou tidal tails em inglês. Estas estruturas muito elongadas que se vê em galáxias em interação como aqui nas antenas. Elas resultam de ressonâncias do fato de que talvez uma das galáxias se movimenta junto com um grupo de estrelas da outra galáxia, assim conseguindo empurrar nestas estrelas por um tempo estendido e assim conseguindo puxá-los para longe da estrela onde elas originam, produzindo estas estruturas elongadas. Bom, hoje em dia os computadores são um pouco melhores que na época. Hoje eles podem levar em conta muito mais estrelas e também as outras componentes das galáxias, como o gás, poeira e a matéria escura. Hoje em dia também já se sabe um pouco mais sobre as propriedades da matéria escura, mais sobre isso nas aulas sobre cosmologia. E estas simulações mais modernas não levam em conta apenas a força gravitacional entre as várias componentes, mas também um monte de outras interações que acontecem. Aqui em cima temos um esquema que tenta ilustrar isso, e embaixo vemos o resultado de uma dessas simulações mais modernas. Naquela, componentes diferentes aparecem em cores diferentes. E um resultado importante destas simulações mais modernas é de que a matéria escura ajuda a acelerar a fusão entre galáxias, o que não é surpreendente, né? Se tem mais massa, aí a atração é mais forte entre elas e elas fusionam mais rapidamente. Essas simulações também conseguem mostrar de que fusões de galáxias frequentemente resultam em elípticas, especialmente fusões entre galáxias de tamanho comparáveis. Mas vamos para a própria formação mesmo, como vamos ver nas aulas sobre cosmologia. Antes de se formarem as galáxias, o universo consistia de gás. E a gente queria saber em que escalas de massa poderiam ter se formado as galáxias, quais são as massas das nuvens de gás daquelas se formaram as galáxias, as nuvens protogalácticas. Ou seja, nuvens de qual tamanho conseguiram se contrair para formarem galáxias. Isso vai nos depender de duas escalas de tempo, principalmente a de queda livre, que a gente já conhece da aula sobre formação estelar. Na verdade, estamos tratando de algo similar que a formação de estrelas, né? Nuvens de gás se contraindo. E do resfriamento da nuvem, qual rapidamente a nuvem consegue radiar sua energia térmica para fora em forma de radiação. Se esta última escala de tempo é muito mais curta, quer dizer que durante o colapso a nuvem consegue irradiar sua energia térmica para fora e então consegue colapsar. Aí o que resulta é um colapso rápido, um colapso
isotérmico, já que consegue manter sua temperatura mais ou menos constante. E no caso oposto, a nuvem não consegue irradiar sua energia para fora, então ela fica de um montante de energia constante, o que é um colapso adiabático, obviamente isso é mais lento, e certa hora vai alcançar o equilíbrio virial, né, e o colapso para totalmente. E entre quais limites de massa isso é possível? Na verdade, a gente já sabe como calcular isso, é basicamente o cálculo da massa de Jeans, da aula sobre formação estelar. O que muda em relação aos cálculozinhos da aula sobre formação estelar é de que aquele tempo de resfriamento depende de uma maneira mais complicada de temperatura e massa da nuvem. Qualquer jeito, o cálculo é mais complicado, não vamos fazê-lo aqui, fica no livro, mas o resultado é de que o colapso de uma nuvem desses é possível para nuvens entre 100 milhões e 1 trilhão de massas solares. E de fato isso corresponde bem à faixa de massas das galáxias que se observa. As menores, a menor massa corresponde mais ou menos às massas das menores galáxias anãs e a maior das maiores galáxias espirais, só que as super maiores galáxias, aquelas elípticas gigantes e os Central Dominant são fora desta faixa. Mas isso talvez conseguiremos resolver por fusões de galáxias. E certa hora começam a se formar as estrelas dessas galáxias e seria interessante saber quantas estrelas se formam de cada massa em função do tempo. Isso podemos quantificar pela tal da função de formação estelar, que é uma função B que depende da massa estelar e do tempo, e te diz para cada tempo t e cada valor de massa m quantas estrelas se formam por volume dentro de um intervalinho entre t e t mais dt e m mais dm. E a gente viu na aula sobre formação estelar que quando se forma um conjunto de estrelas, as estrelas de massas diferentes se formam sempre mais ou menos com a mesma razão, uma em relação à outra. Tal que podemos escrever esta função de formação estelar como o produto de duas funções, uma dependendo apenas do tempo, que seria a taxa de formação estelar, e uma que depende apenas da massa, que é a função de massa inicial que a gente já conheceu naquela aula. Só para se ter uma ideia da ordem de grandeza desta taxa de formação estelar, atualmente na Via Láctea se formam 2 a 3 estrelas por ano. E com o tempo, como se desenvolve esta taxa de formação estelar, foram sugeridas várias hipóteses. Uma diz que talvez em galáxias como a Via Láctea, a formação estelar seria mais ou menos constante no tempo. Ou poderia ser que logo depois da formação da Via Láctea nasceram mais estrelas do que hoje em dia, o montante caindo talvez exponencialmente. Ou um pouco mais sofisticado, a taxa de formação estelar poderia ser proporcional a alguma função crescente, por exemplo, alguma potência da densidade no disco. Ou se pode fazer simulações mais complexas e ver no que resultam essas simulações. Aqui se tem o resultado de uma dessas simulações que mostra que a taxa de formação estelar em galáxias como a Via Láctea é bem contínua.
tem um máximo em algum momento, mas desse então nunca caiu para zero. Isso se confirma determinando as idades das estrelas na Via Láctea, por exemplo. Aqui se vê esta curva de novo em azul. Para galáxias elípticas se acha que a história de formação estelar era bem diferente. Em elípticas, provavelmente as estrelas todas se formaram bem no começo da vida da galáxia e hoje em dia a taxa de formação é praticamente nula, como se observa também em galáxias elípticas. E como explicar esta evolução da taxa de formação estelar e de outras propriedades? Aí vamos finalmente chegar nos modelos de formação galácticas. Modelos mais simples são do tipo closed box, ou em português caixa fechada, são modelos que começam com todo o material da galáxia já dentro de alguma região no espaço e evoluindo esses. E se supomos uma função taxa de formação estelar, que pode sair ou de medições de idades estelares em galáxias reais ou sair de modelos. Aí o fato de que temos todo o material já na caixa desde o começo nos permite calcular a evolução química da galáxia. Simplesmente porque em cada instante conseguimos calcular o montante de gás na galáxia pelo montante inicial menos aquele que está em estrelas e pelo montante de elementos pesados que estas estrelas liberam nas suas mortes, conseguimos calcular também o enriquecimento do gás em função do tempo. E esse enriquecimento deve ser grande em momentos de muita formação estelar, como mostram esses dois gráficos da taxa de formação estelar e da metalicidade do gás de uma mesma simulação de evolução galáctica. Mas esses modelos closed box não são sem problemas. Um deles é de que eles preveem muito mais estrelas do tipo F ou G em galáxias como a Via Láctea, de baixa metalicidade. Esse problema ganhou o nome problema de Anans-G. Bom, há tentativas de remediar isso. Uma é supor que o gás daquela galáxia foi formado já tinha a metalicidade mais alta desde o começo, aí não iriam surgir estrelas F e G de baixa metalicidade. Mas aí de onde vem esta metalicidade já alta deve ter gerado por estrelas, mas onde estão aquelas estrelas? Esta saída transfere o problema apenas para uma época antes do começo da simulação e é considerado não muito provável ser isto a solução do problema. Uma outra saída é começar com menos gás do que todo o gás da galáxia. Aí você pode formar menos estrelas e mesmo assim já chegar em metalicidades mais altas. E aí as demais estrelas se formaram mais tarde por material que caiu para dentro da galáxia depois. Mas isso justamente não é closed box, isso afirma que só parte do material já estava dentro da caixa e o resto entrou só depois. Então temos que envisar a possibilidade de que aquela hipótese closed box não vale. E de que temos que levar em conta material entrando e saindo da galáxia, fazendo um tipo de open box, até o ponto que pode até haver fusões de galáxias, afinal, essas também são observadas, né?
E vamos tentar agora formar a Via Láctea, afinal isso é a galáxia que mais nos interessa. Começamos com o modelo daquele, em princípio já sabemos que ele não vai dar certo por ser um modelo closed box, mas ele já acerta muitas coisas e também ilustra de maneira mais simples do que o modelo naquele vamos chegar depois. Por exemplo, porque na Via Láctea temos o halo com metalicidade baixa e estrelas velhas e o disco jovem de metalicidade mais alta. E o que afirma esse modelo chamado modelo de Egan, Linden, Bell e Sandage, ou simplesmente ELS, a galáxia se formou basicamente no colapso rápido da nuvem protogaláctica. E aí, já durante o colapso, certas regiões da nuvem alcançaram densidade o suficiente para fazerem formação estelar, tal que ainda durante o colapso se formaram estrelas, que são os mais velhos hoje em dia, por terem se formado primeiro. Tem metalicidades baixas, porque a nuvem ainda tinha metalicidade praticamente nula. E eles estão até hoje nas órbitas caindo para dentro de qualquer direção, orbitais radiais e não no disco, então essas são as estrelas que formam o halo estelar da galáxia. E as deles de curta vida, obviamente, já enriqueceram o meio interestelar. Então, enquanto o meio interestelar está colapsando, ele também já está aumentando sua metalicidade. E no final forma um disco, pelo fenômeno que a gente já viu várias vezes. Se você tem um monte de gás com um pouquinho de momento angular que colapsa, se forma automaticamente um disco. E neste disco vamos ter de novo densidades altas, tal que aqui se forma a próxima geração das estrelas, que obviamente são mais jovens hoje em dia e têm metalicidades mais altas e continua no disco depois de se formado, né? E eles formam o disco estelar. E sabemos que nesses processos nem todo o gás é transformado em estrelas. O gás que resta forma o disco de gás e poeira que se vê ainda hoje. Como dito, este modelo já acerta muitas coisas que realmente se observa na Via Láctea. Esse tipo de modelo é chamado de top-down, de cima para baixo, porque formam as estruturas maiores primeiro, a galáxia como um todo, e depois as menores, as subestruturas da galáxia. Mas nem tudo é perfeito nesse modelo. Um problema é que nesse modelo não se forma o bojo da galáxia. Bom, isso ainda dá para remediar, supondo que a nuvem protogaláctica não era tão homogênea no começo, mas já estava mais denso no centro do que nas regiões periféricas. Aí a parte mais densa central colapsou primeiro, formou as primeiras estrelas, que já enriqueceram logo o gás no centro, o que também explica porque temos estrelas relativamente velhas e de alta metalicidade no bojo. Mas outros problemas não são tão fáceis de resolver, por exemplo, o fato de que o halo da Via Láctea não tem um momento angular, mas se tudo tivesse sido formado da mesma nuvem colapsando, aí o halo também teria pouco do momento angular. E a diferença de idade entre halo e disco não bate se você faz os cálculos direitinho. O modelo preveria um tempo muito curto entre a formação desses dois componentes, porque a nuvem levaria só
uns 200 milhões de anos para colapsar, e a diferença em idade entre os dois componentes é bem maior, de 1 a 5 bilhões de anos. Isso também podemos tentar consertar fazendo o colapso sendo mais lento, por exemplo, por pressão térmica e ondas de choque de supernovas. Mas, mesmo incluindo isso no modelo, o colapso ainda é rápido demais. E tem outros problemas também. As metalicidades de aglomerados globulares não saem direito. E o disco espesso não é explicado. E de fato, apesar de explicar várias coisas de maneira elegante e simples, o modelo hoje em dia é considerado simples demais. É a hipótese closed box que é simples demais. Então vamos para o modelo mais aceito hoje, o modelo hierárquico de fusões de Searle-Levin. Este é justamente não um closed box, supõe que você tem galáxias fusionando, formando galáxias maiores e cada vez maiores. Um cenário desses se chama de bottom-up, de baixo para cima, por formar então as estruturas menores primeiro e as maiores depois. E o modelo vai mais ou menos assim. Inicialmente, houve no gás primordial flutuações de densidade de diferentes escalas, por exemplo, flutuações grandes da ordem de 10 a 12 massas solares, e sobrepostas nestas sobre densidades de 10 a 6 a 10 a 8 massas solares, como tentei ilustrar com este desenho aqui. E aí essas sobredensidades começaram a se contrair, formar estrelas e às vezes aglomerados estelares também. O resultado disso já aparece bastante com galáxias anãs atuais, ou que mais jovens, obviamente. Chamamos esses de fragmentos protogalácticos. Podemos dizer que tudo começou com esses fragmentos protogalácticos. Como dá para ver no desenho, aqueles no centro da flutuação grande eram os mais densos e colapsaram primeiro. E isso vai resultar em fragmentos protogalácticos os maiores e de maior metalicidade, que mais tarde iam se desenvolver para formar o bojo. Aí essas sobredensidades mais afastadas do centro eram já menores e com metalicidades menores, e estas começaram a espiralar direção centro da flutuação grande, da maneira que a gente viu no começo da aula, aquele processo de captura. E aí vemos também que os de maior massa caem mais rapidamente para o centro do que as de menor massa. E durante a queda, esses fragmentos protogalácticos de menor metalicidade foram desrompidos por forças de maré. E então as estrelas agora soltas formaram o que hoje são as estrelas do halo. Mas parte dos aglomerados globulares que se formaram dentro desses fragmentos conseguiram sobreviver e são hoje em dia os aglomerados globulares do halo. E por fim, aqueles sobredensidades mais distantes ainda do centro da sobredensidade grande tinham ainda menor massa e eram tão distantes que não podiam ser capturados pela galáxia grande, ou pelo menos não até hoje, e compõem o que hoje são as galáxias satélites da Via Láctea, as nuvens de Magalhães, etc.
mas alguns deles ainda serão incorporados ou estão sendo no momento, e alguns nunca serão incorporados e sobreviverão como galáxias anãs, como aqui a galáxia de Fornax. Assim formamos o bojo e o halo. Resta formar o disco também. O disco deve ter sido formado nesse modelo pelo gás que sobrou nesses fragmentos desrompidos, caiu para o centro da sobredensidade maior, adquiriu um momento angular por torques entre eles, e assim formou um tipo de disco de acreção, como vários discos que a gente já viu no decorrer dessa disciplina. Inicialmente esse disco não era muito fino porque por causa da alta temperatura, isso obviamente dá uma pressão térmica que manteve ela com uma espessura da ordem de 1 kPa. E dentro desse disco meio espesso ainda se formaram novas estrelas. E esta formação estelar causou, por um lado, o enriquecimento do resto do gás e, por outro, também manteve a temperatura alta, tal que o disco continuou espesso e aí o resultado é o que hoje é o disco espesso. Bom, há outras teorias de como se formou o disco espesso, que afirmam que inicialmente o disco não tinha se mantido tão espesso assim, mas que ele foi inflado posteriormente por causa de alguma mini galáxia ou algum fragmento protogaláctico caindo para dentro da galáxia e aquecendo o disco. Resta então a determinar qual dos dois cenários aconteceu, mas de qualquer jeito conseguimos formar o disco espesso. E depois disso, o gás que sobrou começou a se centrar cada vez mais num plano mais fino, lentamente resfriando, né? Talvez parando esse processo a uma espessura um pouquinho menor que a do disco espesso primeiro. Mas no final tudo deve ter se sentado num plano da ordem de 350 parsec de espessura, que virou então o disco fino. E o gás que sobrou disso resfriou ainda mais, está se contraindo até hoje e hoje em dia está formando um disco de uns 100 parsec de espessura, que é o disco de gás e poeira que observamos hoje em dia. Tudo bem, ainda não tudo, porque no modelo como o descrevi até agora não teria estrelas jovens no bojo, mas isso também dá para ser explicado por esse modelo por fusões mais recentes com galáxias satélites que caíram para dentro, o material foi guiado de alguma maneira pela barra até o bojo e lá iniciou novas épocas de formação estelar. E o bom desse modelo é que ele também consegue prever o gradiente de metalicidade no disco que observamos. Então tudo indica que esse modelo está pelo menos no caminho certo. Podemos concluir que de fato a Via Láctea é o resultado de fusões de um monte de galáxias anãs, de fragmentos protogalácticas e galáxias anãs que se juntaram mais tarde. Está um probleminha que, na verdade, é um probleminha geral no universo inteiro. Em lugar nenhum observamos todas as primeiras estrelas, as de metalicidade praticamente nula, que chamamos de população 3. Há hipóteses de que estrelas de população 3 teriam vidas curtas e simplesmente não existem mais hoje em dia.
Bom, esse modelo explica a formação de galáxias espirais como a Via Láctea, o que há de diferente em galáxias elípticas. Essas provavelmente também foram formadas num colapso de alguma nuvem protogaláctica de gás. Mas no caso delas, não sobrou gás para formar um disco. Isso explica não só a forma sem disco delas, mas também as baixas metalicidades e a falta de gás que se observa nas elípticas, ou o montante muito baixo de gás. Bom, o que eu acabei de falar vale pelo menos para galáxias elípticas normais, os menores e de porte média, enquanto os gigantes provavelmente foram formados em fusões que vão ainda além das fusões que resultam em galáxias espirais. Se você continua fusionando, simulações mostram que resulta em galáxias elípticas gigantes. Aí os discos das espirais não sobrevivem a esse processo e o gás é expulso, resultando nas propriedades que as elípticas gigantes observadas realmente têm. Nesse cenário também há uns pontos em aberto, por exemplo, as elípticas gigantes observadas têm mais aglomerados globulares do que se espera, do que a soma dos aglomerados globulares das espirais que formariam ele. De onde vêm estas aglomerados globulares adicionais? Pode ser que foram formados na fusão, afinal, numa fusão você comprime gás e é possível formar mais aglomerados, ou talvez foram capturados mais galáxias anãs que contribuíram mais aglomerados globulares à galáxia final. E uma dica de que realmente pode ter sido assim é de que, de fato, em ambientes densos, ambientes com muitas galáxias, se vê mais elípticas do que em ambientes menos densos. E, por final, temos ainda as elípticas mais gigantes do que os gigantes normais, as C10, as maiores de todas. E eles devem ser o resultado de mais e mais fusões ainda. Afinal, lá nos centros dos aglomerados, temos a densidade maior de galáxias. É possível que lá houve tantas fusões que se formou mesmo uma galáxia central dominant. Um indício que isso realmente é como se formaram essas galáxias C10 é o fato de que muitos deles têm núcleos múltiplos, que seriam ainda os núcleos das galáxias que formaram elas, e que ainda estão se orbitando em alta velocidade, enquanto as estrelas da galáxia já conseguiram ser enfriados mais no processo da fusão e têm velocidades mais baixas. E uma outra evidência é aquele gás intergaláctico que se estende pela toda a região central dos aglomerados, que deve ser o gás tirado das galáxias que formaram esta galáxia CD. Então, de fato, as galáxias CD devem ser o resultado das fusões de muitas galáxias. Nesse processo, também os buracos negros supermaciços das galáxias devem ter caído para o centro da CD e estar se orbitando hoje como buraco negro supermaciço binário. Isso de fato é observado, por exemplo, nesta galáxia CD NGC 7240. E enquanto esses buracos negros estão se aproximando, eles devem começar a girar muito rapidamente em torno do centro de massa comum, o que
emite ondas gravitacionais e leva momento angular para fora, fazendo que eles espiralam cada vez mais rapidamente rumo ao centro de massa. E no final deve ocorrer uma fusão desses buracos negros, resultando num buraco negro ainda maior. E de fato, os buracos negros centrais dessas galáxias gigantes também têm massas gigantes, sugerindo que elas são formadas da fusão de vários buracos negros supermassivos. Um indício que todo o modelo que apresentei agora, ou de fragmentos galácticos fusionando para formarem galáxias maiores e cada vez maiores, até o caso extremo de galáxias centro-dominant, poderia estar no caminho certo, é o tal do efeito Butcher-Oehmler. Eles fizeram observações em alto redshift, ou seja, do passado longínquo de aglomerados de galáxias, e observaram que lá teve um monte de galáxias anãs mais azuis do que as galáxias atuais. Isso faz sentido no contexto do nosso modelo. De fato, no nosso modelo, as galáxias formaram mais estrelas no passado do que atualmente. Além disso, conseguiram observar que no passado tinha mais galáxias espirais, o que também bate com nosso modelo, que diz que com o tempo esses fusionaram e formaram elípticas. Uma outra evidência vem do Hubble Extreme Deep Field, que é até hoje, pelo que eu saiba, a imagem no óptico mais profundo que temos de um pedaço de céu, e nele conseguimos ver galáxias logo depois do Big Bang, de 400 a 800 milhões de anos depois. Então, bem na época do início da formação de galáxias. E se vê que as galáxias da época parecem muito com o que os modelos preveem que seriam os fragmentos protogalácticos. Em resumo, podemos dizer que o tipo de galáxia que é formado é determinado pela massa da nuvem protogaláctica, pelo fato que durante a queda a nuvem consegue se resfriar ou não, pela eficiência da formação estelar, quer dizer, se sobra gás ou não nesta formação estelar. E muito mais importante do que se poderia suspeitar, pelo ambiente, pelas outras galáxias por perto, que podem interagir com sua galáxia em formação, transferir momento angular ou até fazer fusões. E eu fiz aqui um esquema simplificado da formação das galáxias dos vários tipos. Tudo começa com fragmentos protogalácticos. Os que estão isolados até hoje se tornaram simplesmente galáxias anãs. Os que sofrem alguma perturbação por outras galáxias talvez conseguem fazer formação estelar e são galáxias anãs irregulares, ou Blue Compact Dwarfs, aqueles com formação estelar. Os que fusionaram tal que sobrou gás durante a fusão que posteriormente formou um disco, viraram galáxias espirais. Os que se fusionaram sem gás sobrando viraram galáxias elípticas. E no caso de mais e mais fusões, o resultado são elípticas gigantes ou central dominants. Já que agora temos um modelo de formação e evolução das galáxias, seria interessante também extrapolá-lo para o futuro para ver se conseguimos determinar o destino da nossa galáxia.
E já que o modelo prevê que a evolução das galáxias é parcialmente determinado pelos arredores, pelas galáxias em volta, é interessante dar uma olhada nas galáxias vizinhas, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, e como já mencionado, o espectro da galáxia de Andrômeda mostra um blue shift, quer dizer um deslocamento das linhas espectrais ou do espectro inteiro para comprimentos de onda mais curtos, o que pelo efeito Doppler significa que a galáxia de Andrômeda está se aproximando de nós e medindo este blue shift conseguimos determinar que está se aproximando com 120 km por segundo. E bem no espírito do nosso modelo hierárquico de fusões de galáxias, podemos prever que a galáxia de Andrômeda e a nossa vão colidir e se fusionar em algum futuro, felizmente não tão próximo, vai ainda demorar uns 4 bilhões de anos. E o resultado será provavelmente uma galáxia elíptica gigante, e astrônomos chamam esta galáxia futura de Lactômeda. E algum tempo depois, a galáxia de Triângulo, a terceira grande galáxia do grupo local, também se juntará. O que é surpreendente nisso é que é bem provável que nesse processo todo o sistema solar não é destruído, mas provavelmente ele vai parar longe do centro de Lactômeda ou até ser expulso totalmente. Aqui esta imagem fazem uma impressão artística do que se observaria a partir da superfície da Terra durante esse processo todo. Não é muito realista, mas é engraçado de se ver. Foi isso para hoje. Por uma vez fiquei bem dentro das 2 horas. A próxima aula vai ser sobre galáxias ativas e quasares. Até lá!